Pirâmide de Saqqara. A pirâmide de Saqqara é a mais antiga e misteriosa de todas as pirâmides. Foi erguida no chamado complexo funerário de Djoser. Ela também é conhecida como a pirâmide de degraus. E de acordo com alguns egiptólogos, foi erguida para o sepultamento do faraó Djoser por seu vizir Imhotep. A real origem da pirâmide de Saqqara, com a sua conhecida construção de degraus, é muito discutível. Para alguns historiadores, ela foi erguida cerca de 2630 a.C. No subsolo deste complexo, onde foi construída a pirâmide, foi também construído um outro enorme complexo subterrâneo, de 12 pavimentos, com galerias e câmaras, nas quais se encontram mais de 40.000 urnas, tigelas e vasos de alabastro. A 12 metros de profundidade, os antigos construtores que fundaram esta construção elaboraram um labirinto subterrâneo de túneis com mais de 300 metros de comprimento, dando acesso a 24 câmaras. Estas câmaras foram construídas com o propósito de armazenar 23 arcas gigantes de pedra. Este lugar é conhecido como Serapeum, e segundo alguns historiadores, estas arcas teriam por finalidade serem utilizadas no culto do touro sagrado. Entretanto, foram encontradas totalmente vazias. O enorme trabalho realizado e outras questões sem respostas tornam a descoberta um mistério não resolvido pela arqueologia. O manuseio e o movimento dessas caixas negras hoje em dia são impossíveis ainda de serem realizados, não só pelo enorme peso, mas também pelo volume que ocupa, o que intriga ainda mais os historiadores acerca da origem destes artefatos que datam de um período em que o homem ainda fazia suas primeiras descobertas. Göbekli Tepe. Em um pico nas montanhas Taurus, situado ao norte da fronteira com a Síria, perto da antiga cidade de Sanliurfa, foi descoberto o mais antigo complexo de templos de pedra do mundo, em que algumas estruturas foram datadas de até 9.000 a.C. Este sítio arqueológico é composto por uma série de anéis de enormes pilares em forma de T, que pesam em média de 10 a 20 toneladas e medem 3 metros de altura, com alguns animais esculpidos em alto relevo e hieróglifos indecifráveis até o momento, assim como formas geométricas bem variadas. Todos estes pilares estão ligados por paredes, formando estruturas ovais. Göbekli Tepe tem a construção muito sofisticada em alguns aspectos para sua época, principalmente quando comparada a outros sítios, como a Grande Pirâmide de Gizé e as estátuas da Ilha de Páscoa, dentre outros. Hoje em dia, o local é considerado o primeiro grande monumento arquitetônico da humanidade. Algumas pesquisas mostram que o local está alinhado com algumas constelações, como Taurus, Órion e Pleiades. O professor Klaus Schmidt, arqueólogo responsável pelas escavações e pesquisas, afirmou que descobrir que meros caçadores, pescadores e coletores de frutos foram capazes de construir Göbekli Tepe é como descobrir que alguém havia construído um avião com um estilete. Assim como outras civilizações avançadas ao longo da história, os habitantes de Göbekli Tepe também desapareceram misteriosamente, intrigando ainda mais os historiadores. Nan Madol. Nan Madol consiste em uma série de pequenas ilhas artificiais, ligadas por uma rede de canais, e é frequentemente chamado de a Veneza do Pacífico. Está situado no canto sudeste da ilha de Pohnpei e faz parte dos Estados Federados da Micronésia. A sua capital foi utilizada na dinastia Saudeler até aproximadamente 1500 a.C. Esta misteriosa cidade submersa guarda tesouros concretos que podem ser chamados de Panteão dos Nobres. O principal enigma que se apresenta são as ruínas de Nan Madol. Com respeito a elas, a arqueologia oficial reconhece abertamente seu desconhecimento absoluto devido à falta de recursos financeiros para possíveis pesquisas, embora se mostre um atrativo histórico surpreendente e extremamente revelador. Grand Canyon. Descobertas incríveis indicam que povos antigos migraram do Oriente para fundarem uma nova civilização no interior do Grand Canyon. Um clube de exploradores fez uma investigação sobre a autenticidade desta descoberta, depois que eles viram uma história intrincada na primeira página da Gazeta Fênix em 5 de abril de 1909. Foi uma descrição precisa de uma expedição liderada pelo professor S.A. Jordan da Smithsonian, surgindo com grandes achados arqueológicos de uma caverna remota no Grand Canyon.
Quando questionado sobre um artigo de jornal que se referia à escavação Smithsonian do Grand Canyon, onde supostos artefatos egípcios teriam sido encontrados, um representante da instituição afirmou que nenhum artefato propriamente egípcio havia sido encontrado na América do Norte. Ainda assim, diversos artefatos muito semelhantes ao desta antiga civilização vêm sendo encontrados. Pedras de Yale. As Pedras de Yale são o maior monumento megalítico da Suécia, em forma de barco de pedra, localizado em Kesberga, uma pequena aldeia a 15 quilômetros a sudeste da cidade de Ystad, na província histórica da Escácia. As Pedras de Yale consistem em 59 grandes blocos de pedra com 3 metros de altura, pesando várias toneladas cada um, dispostos como um barco, com 67 metros de comprimento e 19 de largura. O monumento está datado entre 600 a 1000 a.C., na época final da Idade do Ferro Nórdica. Talvez na era de Vendel ou na era dos Viking. Alguns cientistas pensam que as pedras poderiam ter funcionado como um calendário, com funções cerimoniais semelhantes às de Stonehenge, na Inglaterra. Outros pensam que era um túmulo viking em forma de barco de pedra. Agarkinn. Localizado em uma colina com vista para o mar e o ilhéu de Fisla, como se fosse um complexo hoteleiro pré-histórico, os templos de Agarkinn e Manastra, em Malta, proporcionam uma imagem inesquecível de um enorme edifício megalítico com mais de 7.000 anos, possuindo salas circulares e pavimentos com lajes polidas. Alguns dos calcários utilizados como paredes apresentam desenhos esculpidos à mão. Não se sabe ao certo com que finalidade este templo foi construído, embora provavelmente eles sejam dedicados às deusas da fertilidade, já que várias figuras dessas deusas foram encontradas em diferentes tamanhos. Neste templo existe o maior megalítico conhecido em Malta. Ele mede mais de 5 metros de comprimento e pesa quase 60 toneladas. Ao norte do templo de Agarkinn, existem 3 estruturas megalíticas mais antigas do que o mesmo templo, embora não estejam tão bem preservadas. Os historiadores tentam desvendar os mistérios que rodeiam esta construção, tanto por sua origem como pelo fato de apresentarem características estruturais que não poderiam ser elaboradas durante o período de seu suposto surgimento.